Certamente você conhece a história lendária do cavalo de Troia. Segundo a tradição, os gregos e os troianos estavam em guerra já faziam 10 anos. A cidade de Troia era considerada uma cidade impenetrável, muito fortificada. Foi aí então que os gregos tiveram a brilhante ideia de confundirem os habitantes de Troia usando a astúcia, já que não podiam vencer pela força. Construíram um enorme cavalo de madeira e deixaram ali, encostado nos grandes portões de Troia, fingindo ser um presente dos deuses ou um símbolo de rendição. Os troianos não eram tão astutos como se imaginava. Acreditaram nos gregos e colocaram aquele grande cavalo de madeira para dentro dos seus muros. O que eles não sabiam é que tinham sido enganados. À noite, quando todos dormiam, soldados gregos que estavam dentro daquele cavalo de Troia saíram de dentro da estrutura e abriram os portões da cidade de Troia, permitindo que os exércitos dos gregos entrassem e destruíssem toda a cidade de Troia. Mas ela serve muito bem para ilustrar o poder do engano e da astúcia. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fique comigo aí até o final e vamos para mais um vídeo. Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia. Bom, vamos pegar aqui o texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e no versículo número 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas aos Coríntios, demonstrava um cuidado e um zelo muito grande com aqueles que haviam aceitado a palavra da esperança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E com certeza, Paulo, com toda a sua experiência, tanto no mundo material como no mundo espiritual, ele escreve aos irmãos de Corinto, expressando este zelo e este cuidado, a ponto de dizer: eu tenho temor que, assim como aconteceu no passado, aconteça com vocês também. Ou estava se referindo ao episódio de Eva, que foi enganada pela astúcia da serpente, obviamente símbolo do próprio Satanás. Essa astúcia que o apóstolo Paulo cita aqui em Coríntios fala de ardil, uma habilidade do diabo para o mal ou para enganar alguém. E esse ato de enganar fala de dolo, de fraude, né? De uma falta de realidade que se supõe certo. É um equívoco, é uma ilusão. Além do engano que foi produzido por Satanás contra Eva e consequentemente também chegou até Adão, a palavra de Deus nos dá vários exemplos de pessoas que foram enganadas pela antiga serpente. Por exemplo, Jacó, que foi enganado por Labão, Isaac, enganado por Jacó, José, enganado pelos seus irmãos, Josué, que foi enganado pelos gibeonitas, Sansão foi enganado por Dalila, Saul, enganado pela sua própria religiosidade e pelo seu próprio desespero, recorrendo, quem não se lembra, a uma médium para consultar os mortos. Davi, que conseguiu enganar a si mesmo, pensando esconder o seu pecado com Batseba. O rei Acabe, enganado por profetas mentirosos. E nas páginas do Novo Testamento, Judas Iscariote, que foi diretamente enganado por Satanás. Ananias e Safira,
enganaram a igreja, ou pelo menos tentaram fazer isso, os falsos irmãos da Galácia, os crentes de Corinto, a igreja de Laodiceia. Então repara que a própria palavra de Deus está repleta desses exemplos e eles servem para nos abrir os olhos, prestar atenção, para que também, assim como Paulo falou aos Coríntios, nós não sejamos enganados, porque as consequências do engano na nossa vida refletem em perda de comunhão com Deus, a entrada do pecado em nossas vidas, uma consequente necessidade de redenção, e também revela a luta constante entre a verdade e a mentira. É fato, dentro das Escrituras, que o adversário das nossas vidas, ele quer nos destruir a qualquer preço, e ele não vai medir esforços para fazer isso. Veja o que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 5, e no versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Ainda no livro de Apocalipse 12 e o versículo número 12, a Escritura diz: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A palavra de Deus nos diz que, mediante a permissão de Deus, o Satanás, o inimigo da nossa fé, ele pode até afligir o justo, conforme João 1, versículo 12. Os pecadores estão sob o domínio dessa operação do mal, e o diabo consegue cegar o entendimento dos incrédulos, conforme 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. O diabo também faz contenda contra os santos de Deus, inspira falsos milagres, ele tenta o ser humano com a desobediência, é capaz de causar enfermidades, como aconteceu com Jó, tem poder de remover a boa semente dos corações. Falando em boas sementes, aqui no card, tem um vídeo falando sobre o poder da semente, tanto do mal como do bem. Aconselho você a assistir, está aqui a indicação. Ele também trabalha na mente, no coração do ser humano, causando males, muitas das vezes irreparáveis. Na arte de enganar, Satanás pode até mesmo se transformar em um anjo de luz, conforme está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 11 e no versículo de número 14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E, se possível for, este adversário, ele pode enganar até mesmo os escolhidos. Obviamente que a palavra de Deus tem solução, ela tem uma revelação e uma direção para as nossas vidas, para vencer o engano da antiga serpente. E eu vou compartilhar com vocês aqui algumas orientações bíblicas para vencer o mal. Primeiro, é importante que nós tenhamos a nossa vida em sujeição a Deus para não darmos lugar ao diabo. Em Efésios, no capítulo número 4 e no versículo número 27, a palavra de Deus é bem enfática em dizer: não deis lugar ao diabo. Em segundo lugar, é um dever do cristão se sujeitar a Deus, porque é uma recomendação bíblica. Em Tiago 4, versículo de número 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Em terceiro lugar, o crente precisa se revestir da armadura do Espírito Santo, conforme Efésios, Paulo fala sobre essa armadura, do versículo 13 até o versículo 18. Em quarto lugar, devemos encher a nossa vida com o poder do Espírito Santo. Efésios 5:18, a Escritura diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E em quinto lugar, nós precisamos se manter firmes para resistir
aos pratos do nosso adversário. Veja o que diz Romanos no capítulo 6 e no versículo de número 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Um dos maiores perigos do engano é que ele realmente não parece engano. Ele se apresenta com uma aparência de sabedoria, espiritualidade e até piedade. E a gente nunca viveu numa época tão difícil, onde milhares e milhares de cristãos estão sendo enganados pela antiga serpente chamada o diabo. Tem muitos demônios, acredite se quiser, nos púlpitos das igrejas pregando e simulando a voz do Espírito Santo. E o crente em Jesus precisa ter o discernimento para não ser enganado por espíritos e falsas doutrinas. Fique atento, observe a palavra de Deus. Eu tenho utilizado este canal aqui para alertar o povo de Deus a se manter atento às Escrituras. É imprescindível viver a sua vida de fé pelo poder das Escrituras. Deus te abençoa. Aproveita que você chegou aqui no final deste vídeo. Deixe o seu like, faça o seu comentário a respeito do tema O Engano da Antiga Serpente. Não esquece de compartilhar este conteúdo nas suas redes sociais, com seus amigos, nos seus grupos. Pega o link aí e joga para o mundo inteiro ouvir esta mensagem no nome de Jesus Cristo. E se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição agora, ativa aí os sininhos para ser notificado nos novos lançamentos. Nós temos o objetivo de alcançar 1000 inscritos até o final deste ano, se Deus quiser. Forte abraço a todos vocês, na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau!